Opa, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula, tá? E nessa aula a gente vai estar aprendendo zonas de liquidez, tá? Mas antes de a gente começar, tá? Eu quero que você acione aí o sininho, tá? Se inscreva em nosso canal, compartilhe com um amigo, né? Esse conhecimento, tá? Que vai estar ajudando aí a gente estar crescendo o nosso canal e levando, você vai estar levando esse conhecimento também para outras pessoas, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, o que são as zonas de liquidez e esses padrões, né, que a gente tem que estar identificando, porque se você não sabe identificar aonde estão essas zonas, automaticamente você vai ser a liquidez do mercado, certo? Vamos lá, então. Zonas de liquidez, tá? São exatamente esses padrões que a gente tem, tá? Um padrão de uma tendência de alta, né? Uma LTA, uma LTB, certo? Onde a gente vê que o mercado ele faz esses tipos de padrões para quê? Um desavisado, né? Ele vai estar querendo estar comprando nessas regiões e automaticamente você vai ser a liquidez depois do mercado. Por exemplo, você vai estar querendo comprar nesses pontos, por exemplo, numa LTA, certo? Você vai estar querendo comprar ou vender nesses pontos em uma LTB, certo? E aí você vai estar sendo o quê? Manipulado pelos big players, tá? Que eles fazem isso todo santo dia, né? Então, por isso que é importante você saber identificar quais são esses padrões para você não cair nessas armadilhas e você tirar um aproveito, tá? Para você estar executando a sua operação, certo? Então, são eles, né? A gente tem uma LTA, uma LTB, aqui a gente pode estar tendo um topo triplo ou um fundo triplo, tá? Um topo duplo, certo? Um fundo duplo, certo? Esses são todos os padrões que o mercado ele faz esse tipo de manipulação, tá? Para quê? O mercado ele precisa, tá? De captação aí de dinheiro, é aí que tem muito dinheiro, tá? O pessoal que ele vai entrar, certo? Ele vai simplesmente ele está entrando aí nesses pontos, né? Ele acreditando que o mercado ele vai continuar aquele movimento, vai reverter esse movimento e acaba aí, né? Sendo pego e virando liquidez de big player, tá? Então esses são os padrões, certo? Decorem esses padrões, tá? Observem no gráfico de vocês, né? Para vocês tentarem identificar, tá? A gente vai ter mais exemplos aí. E aqui a gente tem também um exemplo padrão, né? Porque qual a manipulação que eles fazem, né? Então, zona de liquidez, né? Zona de liquidez nada mais é o quê? Indução, liquidação e continuação, certo? Então, nesse exemplo aqui, a gente pode ver, por exemplo, né, que aqui a gente tinha, né? O pessoal está induzindo você, está comprando aqui, certo? Você compra, o pessoal, o que ele faz, né? Vem aqui, porque quem está comprando aqui no suporte, automaticamente o stop do pessoal está aqui, certo? O stop vai estar mais ou menos aqui, tá? Então, eles sabem que tem muitas pessoas aqui querendo comprar, e aí você vai lá, você compra aqui, daqui a pouco, então, se você comprou, o mercado não foi a seu favor, porque se você está comprando barato, você quer vender caro, certo? Não importa a região do preço, se está no 10, você quer vender lá no 20, né? Essa é assim que você quer lucrar. Agora, se o mercado, você comprou no 10, ele está abaixo do 10, ele está, por exemplo, no 5, por exemplo, no 4, no 3, então, o que você vai estar fazendo? Você vai estar estopando. Então, esse pessoal, ele estopa, né? Os big players estopam essa galera, certo? E depois você fica aí, né? Choramingando, né? Ah, o mercado ele veio e pegou meu stop. Ah, o mercado só veio captar, pegar meu stop e foi ao meu favor, né? Então, por quê? A partir dessa aula você já vai entender, né, que você vai deixar de ser a liquidez do mercado. Você vai parar de ser aí manipulado por esses big players, tá? Então, é muito importante que você reveja essa aula, tá? E quantas vezes for necessário para esse conhecimento estar entrando na sua mente. Você está aí tendo esse arsenal aí a seu favor, né? Você vai deixar de ser, então, a liquidez para esse pessoal. E aí depois o mercado vem, então, por exemplo, ele faz um choke, certo? Depois ele vem e faz um boss, tá? E aí ele vai lá em cima, ele gera uma outra região de
indução ali, né? Você está induzindo ali ao erro, tá? Inducement, tá? A gente fala em smart money, tá? Concepts, inducement, tá? Então, ele fez essa indução, o mercado ele volta, né? Para quê? Para estar liquidando de novo essas regiões. E ele vai induzindo você ao erro, tá? Até que depois ele vem realmente aí no ponto, certo? Fechar, por exemplo, aquelas ordens que ele deixou abertas, tá? E aí ele segue o movimento, ele continua o movimento. Então, isso pode estar acontecendo, né, de diversas maneiras, mas você tem que entender que ele sempre irá fazer essa movimentação, porque eles induzindo você ao erro, fazendo o inducement, o que vai acontecer? Né? Você que não entende, né, essa movimentação do mercado, eles conseguem captar muito dinheiro com o quê? Com o stop do pessoal, o stop do varejo, tá? Então, a partir dessa aula, você vai deixar de ser a liquidez do mercado e vai começar a operar como os grandes operam, tá? Vindo aqui no nosso gráfico, tá? A gente tem alguns exemplos também, certo? Então, olha que bacana, né? Então, a gente tem aqui praticamente esses pontos, certo? A gente tem essas extremidades aqui. E aí o mercado ele induz, o que ele faz? Ele induz aqui, o pessoal fala, bom, aqui é um ponto bom para vender, aqui é um ponto bom para eu estar comprando, certo? E aí o pessoal vem aqui e compra, e automaticamente o cara que está comprando, né, um suposto suporte, ele fala, bom, aqui é um suporte, eu aprendi que é um suporte no lugar de eu comprar, então vou estar comprando nesses pontos aqui, certo? E aí o mercado ele vem, o que acontece? Ele vem, capta todo o stop dessa galera, porque o stop vai estar posicionado aqui, né, abaixo do possível suporte, né? E aí depois o que ele faz? Ele continua seu movimento. Daí o pessoal, você olha lá e fala, bom, aqui é um ponto para eu vender, fechamento de gap, um topo duplo, possível topo duplo, então daí você vem e vende, né? Aí o cara lá que opera apenas um padrão do candle, ele olha aqui, fez um doji, né? É o que? É um candle de reversão, né? Sem muito contexto, ele vem e vende aqui, automaticamente o stop dele também vai estar aqui ou aqui em cima, tipo o preço faz, leva totalmente esse stop, por isso que acelera. Olha quando o mercado ele ganha esses movimentos, ele acelera, né, o seu movimento aí, e ele vai para cima, tá? Então, isso daí é tudo manipulação, tá? Manipulação do quê? Do preço. Aí, novamente, o que acontece? Bom, agora o mercado veio, ele vai fazer o pullback, né? Rompeu a resistência, vai no suporte, então aqui eu vou comprar, tal, daí o mercado vai indo, né? Você já levou 2 pancadas aí, você quer recuperar esse stop que você já levou, né? E aí o mercado vem de novo, né? E aqui ele aciona o seu stop, tá? Então, com essa aula aqui, você vai começar a identificar como essa manipulação que esses big players eles fazem, tá? E aí você vai deixar de ser a liquidez do mercado, tá? Vamos com outro exemplo aqui, tá? Num time frame um pouquinho menor, tá? Aqui a gente está no dólar, tá? No ativo do dólar. Então, olha para você ver, a gente tem uma LTB, né? Uma LTB é uma linha de tendência de baixa, tá? E aí, o que acontece, né? O mercado chega nesses pontos, automaticamente o pessoal vem, né? O cara quer vender nesses pontos aqui, quando toca lá, capta, né? Aqui ele capta todo o stop loss da galera. Olha o pavio como que ele faz, né? Isso aqui, né, eu gosto de falar que é o que? É um stop hunter, né? Tanto essas barras, esses pavis, né? Tanto aqui como lá no índice a gente vê aquela barra muito forte, né? Quer dizer o que é um stop hunter, ó. Tá? Vou voltar aqui para o índice, só que a gente está vendo. Deixa eu voltar naquela região lá. Daqui. Então, isso aqui é um stop hunter, né? Essas barras aqui, que é o que? O mercado ele vem captar esses stops, né? Ele capta esses stops aí, que tá tudo, o pessoal tá comprado aqui, né? E depois vai e leva o preço para cima. Então, eles sempre vão fazer o quê? Uma indução para você tá entrando naquela região. Eles vão o quê? Vir fazer a liquidez e depois vai continuar o seu movimento, certo? Então, sendo assim, vamos voltar lá no dólar, tá? Então, olha esse exemplo aqui no dólar. Então, aqui foi um stop hunter, e aí, depois o mercado, ó, ele vai continuando, né? Vai continuando, o cara que tá lá, ainda posicionado, protegendo atrás de alguns topos, ó.
Aí ele capta todo esse stop, né? Ele pega todo esse stop aqui do pessoal e aí depois o mercado, ele automaticamente ele desdava, né? E aí você tomou um stop aqui, daí o cara olha novamente um fundo duplo aqui, o que acontece? O cara quer comprar, o cara também vai comprar por padrão de preço, fala que aqui, por exemplo, é um engolfo, o cara compra no rompimento, coloca o stop abaixo aqui, o que acontece? O cara é estopado novamente. Por quê? Porque ele não sabe identificar essas regiões de liquidez, né? Essas regiões aí que o mercado ele vai induzir você ao erro, tá? Aí você pode estar se perguntando, mas então eu não vou conseguir estar operando em qualquer lugar, né? Muita informação, né? Muito contexto, até esse ponto aqui, eu já vi com as aulas passadas, é muito conteúdo? Pessoal, tá? Mas é importante você entender, depois que você dominar todos esses conceitos, você vai estar sabendo mapear as melhores regiões para você estar executando uma operação. Por exemplo, se a gente pegar, então, seguindo o contexto aqui do mercado, o que a gente tem aqui, tá? Vamos lá, a gente tem, então, um gap, né? Como a gente viu na aula anterior, a gente tem aqui, então, praticamente aqui um imbalance, né? A gente tem esse gap aberto aqui, certo? Imbalance gap, certo? E o mercado ele já sentiu, por exemplo, a região de resistência e ele voltou a cair, tá? Se a gente juntar, aqui a gente está no time frame de 2 minutos, mas se a gente for analisar, aqui a gente já tem um movimento aqui. Qual é esse movimento? Vamos lá. A gente já teve um movimento aqui. A gente tem, por exemplo, esses topos. Esses topos foram feitos o quê? Eles já foram rompidos. Ó, já viu rompendo esses topos, né? Vou pegar esse aqui também, certo? Ele já viu rompendo esse topo. Então, esse movimento que a gente tem, né? Esse movimento que a gente tem, daqui até aqui, a gente tem, então, um topo, né? A gente vai ter um topo. Vou pegar aqui, eu vou copiar aqui, mais fácil. Então, a gente vai ter esse topo. E esse fundo. Agora. Certo? A gente vai ter esse topo, esse fundo. E o mercado ele já abriu realizando o quê? Um rompimento de quebra de estrutura, que seria o nosso famoso choke. Certo? Então, aqui a gente já tem o choke. Então, se a gente tem um rompimento, a gente tem um topo forte, um fundo forte, o que eu preciso aqui, então? Eu já tenho um imbalance aqui, né? Mostrando, né? O desequilíbrio do preço aí, tá? E aí a gente tem também, né? Um tempo maior, se a gente colocar aqui, a gente vai ter praticamente aqui uma order block. Então, aqui a gente, nessa região aqui, exatamente, a gente vai ter uma order block, tá? Então, qual que é a minha lógica aqui? Eu vou aguardar esse preço ele voltar novamente para cá. Para quê? Para eu estar executando minha operação. Então, eu sei que aqui é interessante eu estar comprando, interessante eu estar comprando aqui. Para quê? Para eu ir buscar uma order block lá em cima, né? Que o preço automaticamente deixou. Ele vai buscar o quê? O preço ele sempre sai do ponto A para o ponto B. Então, aqui seria a nossa entrada, praticamente. A gente vai entrar, a gente está numa região, então, de entrada aqui. Tá? Aqui seria, então, nossa entrada, praticamente. E nosso risco estaria aqui embaixo. Aqui seria meu stop loss. Certo? Aqui seria a nossa entrada, aqui seria, por exemplo, nosso stop loss. E nosso alvo? Nosso alvo seria, por exemplo, lá em cima, então, né? Ao order block que a gente tem lá referente. Então, se, por exemplo, a gente poderia estar saindo exatamente aqui, né? Então, a gente teria um trade mais ou menos aí, certo? Um stop praticamente aí de, vamos colocar aqui 12 pontos, tá? Para a gente ter um ganho aí exatamente aí praticamente de 27 pontos, tá? Ou se eu entro também aqui no 50% da minha order block, né? Eu vou ter então metade, né, do nosso stop, 6 pontos aí. E aí a gente vai ter 32 pontos. Com um contrato, estou falando que você tem um risco aí máximo de R$120 ali, né? Para você ter uma probabilidade de você estar ganhando aí R$320, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente vai estar
conduzindo daqui para frente as nossas aulas, a gente vai estar observando, se aprofundando e juntando todos esses detalhes para a gente estar realizando as nossas operações, tá? Eu agradeço você por ficar até aqui e te aguardo na próxima aula.